Esta Eucaristia vai ser aplicada à prova de António Cardoso e Francisca Cardoso, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, os pais e familiares defuntos de José Fernandes Rocha e Zilda Batista Freitas, José Machado Ormonde, esposa e filha, Emília Dias Pires, marido, irmã, cunhado e pais, José Barcelos da Costa e a esposa Joaquina Isabel Leal, António Martins Pires e esposa Clara de Jesus Lourenço e Maria Aurora Lourenço, António Nunes e sua esposa, José Eleutério Ribeiro Mendes, José Inácio Mendes e esposa, filhos, genros e neto, Manuel de Sousa Mendes, esposa de Elvina Rocha e seu filho Mário Mendes, Luís Henrique Simões Melo, pais, irmãos, sogros e cunhados, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, irmãos e cunhados, Manuel Ferreira Rocha e esposa Evangelina Rocha e genros, e José Barcelos Alves e Luís Cote Enes, em louvor de São José, pelas almas do purgatório e por todos os nossos familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, neste dia, último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Ele é o Rei, Ele é o Rei glorioso. O seu reino não é deste mundo. Embora comece neste mundo, só se completa na eternidade. E Ele é Rei pelo serviço total, dando a vida para nós, para nos redimir, para nos salvar, a nós que somos pecadores. Uma vez mais vamos reconhecer esta nossa condição de pecadores, para que, pedindo perdão a Deus e uns aos outros, nos preparemos para celebrar o melhor possível estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por
Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, perdoai a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com Davi a Hebrom e disseram: Nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel. E o Senhor disse-te: Tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás rei de Israel. Todos os anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebrom. O rei Davi concluiu com eles uma aliança diante do Senhor, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Palavra do Senhor. Com alegria para a casa do Senhor, iremos com alegria para a casa do Senhor, iremos com alegria para a casa do Senhor.
Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e dominações, principados e potestades. Por ele e para ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Em tudo ele tem o primeiro lugar. Aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos céus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-te justiça,
pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, neste dia solene da celebração da realeza de Jesus Cristo, vamos refletir um pouco sobre as leituras bíblicas que escutamos, sobre o sentido profundo desta festa. A primeira leitura, que é do segundo livro de Samuel, apresenta-nos David como ser consagrado rei, primeiramente pelas tribos de Judá em Hebrom. Além disso, David consegue que também o reconheçam as tribos nortenhas de Israel, que ainda eram fiéis à dinastia de Saul. É, digamos assim, a cena que nos descreve esta primeira leitura. O rei David conseguiu, de facto, unificar as 12 tribos de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Na segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Colossenses, o apóstolo esta leitura parece ser uma paráfrase de um velho hino litúrgico, talvez batismal. Consta de duas estrofes distintas. Na primeira, afirma-se a realeza de Jesus Cristo sobre o mundo criado. Na segunda, fala-se da sua soberania sobre o mundo recriado ou remido. Realeza que Cristo exercerá por meio da Igreja, de que é a cabeça. Portanto, Cristo é Rei por direito de preeminência, não só como Criador, mas também como Senhor da criação visível e invisível, a partir da sua gloriosa ressurreição. O texto do Evangelho apresenta-nos, em primeiro lugar, Jesus a afirmar que é realmente Rei. Mas a sua realeza distingue-se essencialmente de todos os outros reis. O reino de Jesus não é deste mundo, nem se rege pelas suas leis. Isto parece claro nos pormenores seguintes. A investidura real. Jesus é coroado rei no trono de uma cruz. Rei dos judeus, como está escrito no cimo dessa cruz. Admirável a atitude do bom ladrão que, apesar das aparências, diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Os reis humanos, como sabemos, dominam sobre as nações. Cristo também, mas com outra espécie de domínio, o domínio do perdão e do amor universal, que se transforma em serviço, como mostra na cruz ao perdoar aos seus inimigos e ao prometer o paraíso ao ladrão que pediu que ele se lembrasse dele quando estivesse na sua realeza, ou quando viesse com a sua realeza. Podemos dizer que Jesus é verdadeiramente rei. Ele próprio confessa categoricamente perante Pilatos, quando este lhe pergunta: tu és o rei dos judeus? Sim, eu sou o rei, como tu dizes. Só uma vez se presta Jesus a uma manifestação pública, quando entra em Jerusalém, deixando-se aclamar como Messias, filho de David e rei de Israel. É o que nós celebramos no domingo dito de Ramos. Jesus é, pois, autêntico rei. Mas quais são os títulos ou razões da sua realeza? Ei-nos.
pela sua preeminência sobre as coisas e os homens como Criador. Como diz São João no prólogo do seu Evangelho, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez do que foi feito. Em segundo lugar, porque é o único mediador da salvação, não só dos homens, mas de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criatura. Este primado de Cristo, como cabeça da humanidade e de toda a criação, coloca Jesus sobre tudo quanto existe como indiscutível Rei soberano, eminente do mundo e dos homens. Além disso, porque é o único Redentor. Empregando a mesma imagem de São Paulo, as potências e dominações angélicas do mal haviam usurpado o domínio da criação inteira. E Cristo, com a sua morte e ressurreição, liberta o homem e o mundo da escravidão do pecado a que estavam submetidos. Falarmos da realeza de Jesus Cristo é também falarmos da nossa realeza. Recordemos que após o banho batismal, quando no dia do nosso batismo somos ungidos com o óleo do crisma, as palavras que acompanham este gesto simbólico recordam-nos que nós passamos a pertencer de pleno direito ao povo de Deus, ou somos inseridos em Jesus Cristo, que é sacerdote, profeta e rei. E nós somos reis exatamente pelo serviço. Pelo batismo, o cristão incorpora-se no mistério de Cristo e começa a tomar parte da sua condição real. Todo cristão está chamado, em íntima união com Ele, a promover todos os planos salvadores de Deus sobre o mundo e sobre os homens. Portanto, o cristão deve dar diante do mundo o testemunho vivo da sua realeza em Cristo, aprofundando na sua própria vida esta realidade. Por Cristo e em Cristo deve vencer continuamente o pecado e a morte, deve amar a verdade, a justiça, a caridade, deve impô-las na sua vida a qualquer preço. Também comunicando aos outros as próprias disposições interiores e trabalhando para que todos os homens e as coisas sejam definitivamente libertados do mal e da alienação que sofrem por estarem submetidos a outro Senhor que não seja Deus. O homem e a sociedade não alcançarão nunca a sua plena liberdade, senão na medida em que entrarem nos planos salvadores de Deus sobre eles e se submeterem de uma maneira absoluta à sua vontade. O serviço fiel a Deus será para o homem o sinal da sua soberania sobre o mundo. Servir a Deus é reinar. E recordemos que na última ceia, após Jesus ter lavado os pés aos seus discípulos, perguntou-lhes: percebeis o que eu vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou, mas eu lavei-vos os pés, assim deveis fazer vós também uns aos outros. E quando os discípulos discutiam em certa ocasião sobre qual deles seria o maior no reino, Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. É importante que nós cristãos percebamos, enquanto vivemos neste mundo, devemos de nos esforçar por ser servidores da humanidade, tal qual como Jesus Cristo o foi. Ser servidores deste reino, que é um reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente, voltemos para Deus com humildade e por Cristo, Rei do Universo, peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e pelos seus pastores, pelos cristãos de todos os continentes e nações, e pelos judeus, muçulmanos e descrentes, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, por aqueles que o insultam e desprezam, e por todos os que na cruz chamam por ele, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que detêm autoridade neste mundo, pelos homens que estão em guerra e passam fome, e pelas vítimas do ódio e da violência, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por aqueles que vivem longe de Deus, e pelos que abrem o coração à voz de Cristo, que lhes promete o perdão e o paraíso, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por nós mesmos e pelas nossas famílias, pelos que servem a Cristo nos mais pobres, e pelos que já partiram para o reino, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus bondoso e amigo dos homens, que em Jesus crucificado nos dais a conhecer o nosso Rei, fazei-nos escolher como Ele, o amor como força invencível e o serviço como única grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Volta
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, oferecendo-se no altar da cruz como vítima de paz, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos António Cardoso e Francisca Cardoso, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, os pais e familiares defuntos de José Fernandes Rocha e Zilda Batista Freitas, José Machado Remonde, esposa e filha, Emília Dias Pires, marido, irmã, cunhada e pais, José Barcelos da Costa, esposa Joaquina Isabel Leal, António Martins Pires e esposa Clara de Jesus Lourenço e Maria Aurora Lourenço, António Nunes e sua esposa, José Eleutério Rocha Mendes, José Inácio Mendes, esposa, filho, genros e neto, Manuel de Sousa Mendes, esposa Telvina Rocha e seu filho Mário Alberto Mendes, Luís Henrique Simões Melo, pais, irmãos, sogros e cunhados, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, irmãos e cunhados, Manuel Ferreira Rocha e esposa Evangelina Rocha, genros, e José Barcelos Alves e Luís Cota Enas, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os nossos familiares defuntos, as pessoas que aqui nasceram, viveram e trabalharam ao longo dos séculos, os sacerdotes que prestaram serviço pastoral em esta comunidade e os benfeitores desta Igreja e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não elejam os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, o Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Na próxima quinta-feira, dia 24, teremos aqui a celebração das vésperas do ofício de defuntos. Das 5 às 7 haverá a celebração do Sacramento da Reconciliação. Estarão aqui vários sacerdotes para isso. E depois, às 7 horas da noite, teremos a celebração da Eucaristia com a entoação de vésperas. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai das misericórdias, que na paixão do seu Filho unigênito, o Rei e Senhor do Universo, vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que nos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Até que um dia, depois de ter seguido o exemplo de humildade e serviço de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição no reino da glória. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça convosco para sempre. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.